O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Caminhar me faz por verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sorte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a todos nós, que nos achamos ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz e misericórdia aos nossos inimigos, receba em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as dificuldades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, estamos todos aqui esta noite, reunidos em Teu nome, e pedimos por todos que aqui estão presentes, por seus parentes, seus amigos, mas também, Pai, pedimos pela Sua força. Nós saudamos a Trindade Divina manifestada em seus três aspectos, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Nós saudamos a lei divina de amor,
que cria, mantém e regenera todo o universo. Nós saudamos a todas as correntes de Umbanda, a todas as linhas de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força a todos os orixás de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força a Melquisedeque, a Fraternidade Branca Universal e a Miguel Arcanjo. Nós saudamos e pedimos a força à corrente franciscana e ao caboclo Tupinambá. Nós saudamos e pedimos a força a todos os guias espirituais responsáveis por este trabalho e nos colocamos à sua disposição. Nós também te pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, principalmente por aqueles que estão passando por privações, por dores, sofrimentos, todos que estão acamados, todos que não têm um prato para comer. Pedimos também, Pai, pela paz no mundo, pela paz entre os povos, entre as nações, que a luz da sua sabedoria possa iluminar o intelecto de todos os líderes mundiais, de forma que eles possam entender e praticar o caminho da paz, para que toda essa humanidade que existe neste planeta possa continuar a sua evolução. Pedimos pela paz no Brasil, no Rio de Janeiro, em nossos lares e em nossos corações. Pedimos também, Pai, por todas as crianças deste planeta, principalmente por aquelas que sofrem dores físicas, dores morais, aquelas que não têm um lar para morar e vivem nas ruas, aquelas que não têm um prato de comida para comer e passam fome, aquelas que nem têm uma família, um pai, uma mãe para amarem e serem amadas. O calor do seu amor possa tocar a todas as pessoas de boa vontade que vivem neste planeta, e que essas pessoas de boa vontade possam de alguma forma aliviar a dor de todos esses nossos irmãos. Qualquer movimento do bem em prol desses irmãos sempre aliviará a dor deles. Então que possamos todos nós, de qualquer forma, ajudar esses nossos irmãos mais necessitados. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por todas as pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Pedimos também, Pai, por todos os seus filhos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na caixa de solicitações. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a questão do jejum. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. Depois foram a ele os discípulos de João, dizendo: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados do casamento, enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em manto velho, porque o remendo repuxa a parte do manto e fica maior o rasgão.
nem se põe vinho novo em odres velhos, senão arrebentam os odres, e derrama-se o vinho, e estragam-se os odres. Mas vinho novo é posto em odres novos, e ambos se conservam. Outras lições mais vamos aprendendo, aprofundando assim o conhecimento do ensino de Jesus. Se os fariseus caracterizam os tipos hipócritas, que representam uma cena sem que os sentimentos expressados correspondam ao que lhes vai no íntimo, os joanitas já são exemplo de outra categoria. São os rigoristas sinceros, que julgam residir a perfeição no rígido cumprimento dos preceitos existentes. É intelectualismo, ainda já um pouco esclarecido, embora não bem equilibrado. Preocupam-se então com o lado exterior da vida, dando importância ao jejum, isto é, a ausência da alegria, porque o jejum, mais do que a abstenção do alimento, valia pela expressão facial de tristeza, pelo óleo que derramavam no cabelo, deixando que escorresse pela barba, pela cinza com que pulverizavam a cabeça e as roupas, velhas e sujas, a fim de dar aos outros, embora não a si mesmos, a impressão de grandes penitentes. Ora, enquanto Cristo está unido à sua criatura, esta fatalmente terá que demonstrar alegria. Todos os grandes místicos que realizaram a unificação com o Cristo, ou pelo menos quando conseguem a união, sempre foram alegres, bastando-nos recordar o exemplo de Teresa d'Ávila. Entretanto, quando a união se desfaz nos intervalos de separação, a tristeza é grande e a criatura chega a perder o apetite e o sono, jejuando então espontaneamente. Essa fase é denominada período de secura ou de trevas. Os ensinamentos feitos sob forma de parábolas são profundos. A interpretação dada por todos os estudiosos é de que o Evangelho não pode adaptar-se às crenças judaicas. A Boa Nova se perderia se pretendesse brotar e produzir no terreno já cultivado por outra crença. Esta é, com efeito, a interpretação personalista, que joga quase sempre com fatos exteriores, a fim de não precisar tocar em seu próprio íntimo, reformando a sua mente e modificando seus hábitos e sua crença. Mas a interpretação real é mais profunda. O homem novo não pode ser sobreposto ao homem velho, senão ambos se estragam. A individualidade não pode aplicar-se sobre a personalidade, porque senão, quando a individualidade se encolhe na humildade verdadeira para ficar do seu tamanho próprio, a personalidade, que a não pode acompanhar, se rebela e o rasgão entre as duas se torna maior. E ainda, não há possibilidade da individualidade que cresce por dentro não poder adaptar-se à personalidade mesquinha. O fermento desse crescimento ao infinito arrebentaria a pequenez da pessoa e teríamos total estrago. De fato, quando certas pessoas entram apenas intelectualmente nessa compreensão, mas sem conseguir a vivência, observa-se que representam uma coisa que não são. Tornam-se extremamente vaidosas sobre a capa de humildade exterior. Não admitem ninguém superior a elas, porque se julgam plenos de sapiência, conhecedores únicos da verdade. Olham a todos de cima, como seres superiores que se sentem. Perdeu-se o vinho e arrebentou o odre. Então a adaptação tem que ser perfeita. Primeiramente, é necessário que a criatura se torne homem novo, libertando-se de preconceitos e dogmatismos, com a mente livre de teorias escravizantes, para então poder receber o vinho novo, ou seja, realizar a união com o Cristo interno. Mas tudo isso é difícil, porque quem experimentou o vinho velho recusa o novo.
quem durante séculos plasmou sua mente em moldes pré-estabelecidos e a eles se adaptou plenamente, recusa abandonar tudo para tornar-se novamente criança e então entrar no reino dos céus, isto é, na consciência cósmica, encontrando o Cristo interno. Esse evangelho desta noite então, só para a gente situar o fato, Jesus estava no banquete de Levi, ele tinha sido convidado por Levi para um banquete, só que concomitantemente, enquanto ele estava no banquete, os discípulos, e eles estavam alegres e se divertindo, vieram os joanitas, que eles observavam todos os conceitos antigos que foram trazidos para eles, que aquele dia era o dia de jejuar. Então, eles questionam a Jesus por que os seguidores de João Batista, os joanitas, e os religiosos da época estavam jejuando e Jesus e seus discípulos não estavam. Mas aí, então, Jesus responde: como pode alguém jejuar se está na presença do marido, do esposo ou do noivo? Quer dizer, Jesus estava trazendo a boa nova, né? Como diziam as Escrituras, Jesus era o esposo de Israel, né? Ele era o noivo no sentido em que da alegria do noivado, né? Quando pessoas fazem o noivado, elas ficam alegres por aquele momento. Então Jesus coloca essa questão: como podem, né, aqueles que estão recebendo todo aquele ensinamento novo de Jesus ficarem tristes? Porque o conceito do jejum, né, tanto naquela época quanto hoje em dia, ele traz tristeza. Naquela época, mais ainda, era para as pessoas demonstrarem tristeza. Tanto que eles faziam muitas coisas exteriores, como cita aqui a interpretação do Pastorino, tipo derramar óleo nos cabelos, jogar cinza nas roupas, botar roupas velhas, para exteriorizar para os outros que eles estavam sofrendo muito, né? Estavam extremamente tristes por causa da sua aparência. Então, Jesus vem e coloca essas duas parábolas, esses dois exemplos, né? Duas metáforas, né? A do pano, que ele cita: não se pode colocar pano novo, né? Corte de tecido novo em um manto antigo, em um pano antigo, porque com o tempo eles vão se rasgar, né? E não se pode colocar vinho novo em odres velhos, né? O odre era um recipiente feito de couro de animais, e lógico, com o tempo ele ia envelhecendo e ia ficando roto, né? Ia ficando cada vez mais suscetível a rasgar. E o vinho novo fermenta muito. O vinho, quando é tirado novo, ele fermenta muito. Então, se colocasse o vinho no odre, vinho novo, chegaria um momento de tanto ele fermentar, ele pressionaria e rasgaria o odre. Então, o que ele quer dizer com isso? Que para que as pessoas entendam a mensagem que Jesus trazia, né? Para que as pessoas entendessem, inclusive até hoje, as mensagens que Jesus trouxe, elas precisavam abrir sua mente e entender a mensagem de Jesus, e não simplesmente ficar repetindo coisas que eram repetidas, no caso da época de Jesus, há 3.000 anos, hoje em dia são 5.000 anos, né? Ficar repetindo essas coisas, principalmente de uma forma mecânica, sem que isso altere o seu interior. Então, primeiro, a pessoa tem que mudar o seu interior,
para que o exterior represente aquilo que ela está sentindo dentro. Então, quando Jesus cita essas duas coisas, né, um exemplo prático é aquela mulher, a cananeia, que ela já tinha tido muitas vivências na vida e ela estava desiludida de todos os caminhos religiosos e sociais que as pessoas tentavam trazer a ela. Então a gente nota que Jesus veio para esse tipo de pessoa, aquela pessoa que já não encontra mais naquilo que existe um alento. Ela não encontra mais direção naquele tipo de dogma ou naquele tipo de instrução que as culturas estão trazendo para ela. Então, essas pessoas estão mais aptas a receber a mensagem da Boa Nova, né? Essa questão também dessa comparação que Jesus fala, né, do vinho do odre, do pano. Há 5 mil anos atrás existiu uma lei, olho por olho, dente por dente, né? Se alguém faz algo contra ti, faça o mesmo contra ele. Nós podemos notar que mesmo hoje em dia, que já se passaram 5 mil anos, se uma pessoa que acha que isso é certo, que ela deve devolver olho por olho, ela deve se relacionar com as pessoas em volta dela na forma de olho por olho. Se essa pessoa for convidada a amar ao próximo, que era a mensagem de Jesus, inclusive amar os seus inimigos, vocês acham que essa pessoa vai aceitar isso? E já se passaram 5 mil anos. Não vai. Por quê? Porque é isso que Jesus está falando. A pegada a dogmas antigos. Então, ela é o odre antigo. Amar ao próximo e amar aos seus inimigos é o vinho novo. Então, se você mistura essas coisas, não vai dar certo. Então, o que acontece? As pessoas que estão mais suscetíveis a aceitar a mensagem de Jesus são aquelas que já essas leis e esses conceitos de olho por olho, dente por dente e todas essas coisas, né, de que coisas exteriores têm que ser feitas para seguir preceitos, tipo jejum, essas coisas todas, nada contra ninguém que pratique esse tipo de coisa, tá? Então Jesus vem com essa proposta para as pessoas se desapegarem disso, né? Para as pessoas poderem receber a boa nova. Por quê? É fato que o ser humano, enquanto ele não muda a sua forma de pensar, ele vai continuar recebendo o mesmo que vem recebendo, porque ele não evolui. Então, se nós não mudarmos a nossa forma de pensar em relação ao próximo, entender que o próximo é o nosso irmão, e também aqueles que são desafetos, e também aqueles que nos incomodam de alguma forma, são nossos irmãos, nós não vamos mudar a nossa forma de pensar e vamos continuar recebendo aquilo que a gente vem recebendo há séculos. E a gente não vai evoluir. Jesus deixou o caminho muito bem claro para que a gente possa evoluir, né? A gente precisa se desapegar das questões materiais. Desapegar não é negar, desapegar não é ser perdulário, desapegar não é lutar contra. Desapegar é dar o devido valor e entender que tem determinadas coisas que a gente vai ter que abrir mão num determinado momento da nossa evolução. Isso é desapego.
Desapegar é saber usar todos os recursos que temos, recursos materiais, recursos sensoriais, recursos emocionais, recursos intelectuais, para que a gente possa evoluir, sabendo que num determinado momento teremos que abrir mão disso, né? Um momento que todos nós conhecemos, né? O desencarne, a gente é obrigado a abrir mão do mundo material. Aqueles que não conseguem aceitar isso se prendem na sua evolução, não evoluem, ficam presos ao mundo material e não conseguem evoluir. Então, esse é um desapego. Desapego à questão sensorial nossa. Muitos de nós nos apegamos à famosa adrenalina. Eu preciso de adrenalina, preciso viver de adrenalina. E isso é sensorial. A gente tem que aprender a desapegar disso. Desapego das emoções, esse é complicado. Desapego das emoções é a gente cultivar sentimentos nobres em relação ao nosso próprio, e não essas emoções fortes. Então a gente tem que desapegar delas. A gente não pode sentir uma emoção, achar que a gente é aquilo e gostar de vivenciar aquilo. Isso é apego à emoção, isso nos atrasa. Apego ao intelectualismo. A parte mais nociva do nosso intelectualismo, veja bem, o intelectualismo é necessário, a humanidade precisou de tudo isso para vir até hoje, até na evolução que a gente está, mas a parte nociva do intelectualismo é o quê? É o ego, é o egoísmo, que vai contra a lei de amor. Deus é amor, o universo é feito, é coordenado e é regerado pelo amor de Deus. E é uma capacidade que nós temos. Por isso somos filhos de Deus. Nós temos a capacidade de amar. Amar ao próximo, amar a nós mesmos, amar a natureza. Somos filhos de Deus. A gente tem que cultivar, né? É dando que se recebe. A gente tem que amar para fazer o amor crescer dentro de nós. E essa fonte de amor infinito vai fazer com que a gente tenha cada vez mais amor. E assim, com base no amor, para as outras coisas também, né? Então, esse evangelho traz para esta noite exatamente isso, tá? Para que a gente se preocupe mais na nossa reforma interior. Não adianta nada eu participar de reuniões, vestir roupa X, Y, Z, pendurar guia, acender vela, botar copo d'água, rezar, se eu não estou fazendo aquilo com a minha mente ligada no processo, se eu estou fazendo aquilo mecanicamente, isso não está me ajudando, só está me fazendo perder tempo. Então, a gente tem que ter isso em mente, que ao buscar esse caminho através de todos esses processos, que a gente primeiro faça isso com o nosso coração. Que a gente bote dentro do nosso coração, ou melhor ainda, já está lá, que a gente permita que esse amor transborde do nosso coração. E aí sim, ir a um centro espírita, a uma igreja, ou qualquer templo, participar de processos de ritualísticas, vai ajudar muito a gente. Desde que a gente faça essa reforma interior de amar ao próximo como Jesus nos amou e nos ama até hoje, mas como fisicamente nos amou naquela época. Esse é o recado. Então tá aí o evangelho de hoje para que a gente, né, aceite essa boa nova de Jesus. Amar ao próximo é simples. Amar ao próximo como Jesus nos amou. É só isso. Esqueça todo o resto. Ele mesmo, Jesus, disse isso, né? Toda a lei e os profetas estão em amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se Deus vive dentro do meu próximo, na forma de um Cristo que vive dentro dele, eu não posso amar a Deus se eu não amo o próximo. Então, amar ao próximo como Jesus nos amou, resume toda a lei e todo o conteúdo de ensinamento que foi trazido até hoje. Então tenham sempre isso em mente. Amar ao próximo como Jesus nos amou. Busquem nos evangelhos
como Jesus nos amou. Está escrito e interpretado. Vamos então pedir forças para o passe. Senhor, nós pedimos força para o passe, que através de nossas mãos possam fluir essas energias positivas trazidas pelos guias espirituais. Essas energias que podem nos equilibrar, podem nos acalmar, podem limpar o nosso campo astral, campo energético, que podem afastar as más energias e que podem até curar, sempre dependendo de como nós estamos interiormente. Senhor, faz de nós instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.